Olá, João Pessoa, olá, Paraíba! Estamos iniciando mais um Cidade Esporte. No programa de hoje você vai ficar sabendo que houve moído na Federação Paraibana de Futebol. O que é que aconteceu? Fica ligado que daqui a pouco a gente traz. Também vamos ter a participação do treinador do Botafogo, Itamar Schuller, vai falar com a nossa reportagem. E também o zagueirão Bruno Maia, o Belo, que se prepara para enfrentar o time do Salgueiro pela Série C. Também temos informações do Campinense e do Souza, que se preparam para a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Além do mais, temos o resultado da nossa enquete, a enquete da semana. Qual será o mascote do Botafogo para o torcedor botafoguense que participou aqui do Cidade Esporte? Quer saber disso? Quer saber de muito mais? Fica ligado, porque já estamos no ar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Cidade Esporte. Estamos iniciando o nosso programa Felizes da Vida por estar aqui, papeando com você, nosso telespectador. E eu já convoco ele, que hoje está dodói, é o Max Oliveira, mas está batendo ponta, hein, Max? O dodói é muito carinhoso da sua parte, viu, Loureiro? De fato, né, a gripe que está pegando muita gente de João Pessoa, chove, faz sol, enfim, mas o dever nos chama. E é claro que é muito bom estar aqui falando de esporte, né, Loureiro? É isso aí, Max Oliveira, melhoras, viu, Max? Obrigado, vamos lá aqui tentando fazer o possível para poder tocar o programa, né? É isso aí, o Max Oliveira não teve antidoping, então ele vai poder fazer o programa normalmente, né, Max? Foi dúvida até ali o momento do aquecimento, mas passei no teste e estou aqui escalado, hein? Antidoping que acabou aí afastando o Bruno Maia, zagueirão do Botafogo no jogo passado, porque ele estava se recuperando de uma virose, estava tomando um medicamento à base de corticoide, e aí o Botafogo achou por bem afastar o zagueirão, porque teve exame antidoping contra o CSA para evitar que alguma substância da medicação possa acusar um doping do jogador que estava apenas se tratando de uma virose. A gente vai inclusive ouvir o Bruno Maia daqui a pouco, ele que retorna ao Botafogo Futebol Clube. O André Santos cumpriu bem a sua função, mas o xerifão ali ao lado do outro xerife é o Bruno Maia, né? É o Bruno Maia, passa uma segurança ainda maior, né? Um zagueiro que casou muito bem com o Plínio, até estilos parecidos, né? Muito técnicos, velozes, enfim. O André Santos cumpriu bem o seu papel, não comprometeu, apesar da expulsão, mas é muito bom o Botafogo ter força máxima para esse jogo contra o Salgueiro, né? É o Botafogo que enfrenta o Salgueiro Carcará. Esse jogo acontece domingo, 4 da tarde, no estádio Almeidão, aqui na capital. Um adversário sempre difícil, sempre complicado, inclusive uns confrontos gerais tem levado vantagem em cima do Botafogo no cômputo geral de 2013 até então. Exatamente, e desse período de 2013 até 2017, o Salgueiro ainda preserva alguns dos jogadores experientes, né? O Marcos Tamandaré. É o Highlander, né? Marcos Tamandaré, né? Exatamente, é um Highlander, né? Imparável o Marcos Tamandaré, né? Ô, Max, tem uma coisa bacana quando eu vou comentar jogo que tem um Salgueiro na parada, porque eu já levo a escalação do ano passado. Exatamente. Ao menos 80% do time é o mesmo, né? Boa dica, viu, Loureiro? Tem o Ranieri, tem o Rodolfo Potiguar, tem o Piauí, jogadores experientes, já tem uma cancha aí. E tem também o Campeonato Pernambucano, né, que o Salgueiro vai decidir com o Sport. É um campeonato que aumenta o nível de atuação do Salgueiro e é um adversário que o Botafogo conhece, tem a cartilha e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? O Salgueiro, que é o adversário do Belo desse domingo. O Botafogo vem de uma vitória contra o CSA, somou aí 4 pontos na tabela. Max chegou pertinho do G4, está a 2 pontos, que é o Confiança, né? O último time que entra no G4, ou o primeiro que entra, se a gente for olhar de baixo para cima. Confiança é o 4º colocado. O Botafogo vencendo o Salgueiro, pode já cravar o pezinho lá no G4 e aí para tirar vai ser difícil, hein? Exatamente, a vitória é imprescindível para o Botafogo porque tem que estar próximo, né? Tem que estar naquele bolo ali que vai chegar na última rodada para definir nas últimas rodadas, né? O Salgueiro vem pressionado, derrota em casa, vai ter 2 jogos fora de casa, o Botafogo depois o Asa, e aí não pode perder pontos para também não ficar longe desse grupo que vai brigar por uma das vagas. O confronto já é esperado com muita dificuldade e o Botafogo mais uma vez tendo que propor o jogo, tendo que arrumar algumas soluções, jogadas ofensivas, jogadas criativas. Acredito que o Itamar Schuller vai manter a mesma equipe apenas com o retorno do Bruno Maia, para reforçando a zaga, mas é uma equipe que deixou uma ótima impressão no jogo contra o CSA, que também estava pressionado o Botafogo, mas teve paciência, teve equilíbrio para poder trabalhar jogadas e chegar ao caminho do gol, né? Ou dos gols. O Bruno Maia, que é o grande nome do Botafogo, dos que retornam, né?
ou daqueles mais esperados, é o titular do Botafogo, ele retorna nesse jogo e é ele que fala agora aqui com a nossa reportagem, ele frisa exatamente esse momento de retorno e a dificuldade que é hoje você ser titular do Botafogo no setor defensivo. Agora é voltar para a equipe, voltar concentrado como o André estava vindo e dar sequência no trabalho. Mais um jogo dentro de casa, a gente não pode deixar escapar nenhum ponto dentro de casa como a gente deixou na primeira rodada, mas isso já faz parte do passado. Série C é difícil, cara. Apesar que eles não começaram muito bem o Salgueiro, mas vai vir, vai complicar bastante a gente. Se a gente não entrar focado, determinado na partida, a gente pode ser surpreendido. Max Oliveira ou Bruno Maia, que dentre o que disse, se destaca o fato dele frisar o bom momento que vive o sistema de defesa do Botafogo e o quão difícil é você ser titular dessa zaga, que além do Plínio tem o Valber, tem também o André Santos e tem o Nildo, né, que anda um pouco afastado aí, mas é um grande zagueiro também. E um sistema defensivo reforçado pelo esquema de jogo que o Itamar Schuller privilegia muito bem a marcação, né? Tem o Djavan, o próprio Magno, os laterais do Botafogo, que eles atacam sempre alternando, né? Quem vai, quem fica. E esse sistema de jogo do Botafogo privilegia muito bem a defesa, por isso o Botafogo tem tomado poucos gols. Tecnicamente, Bruno Maia e Plínio são dois zagueiros aí a nível até de Série B. E o sistema defensivo do Botafogo funciona muito bem, talvez por isso o Botafogo não, por isso o Botafogo tem sofrido poucos gols na temporada, né? O Max destacou o técnico Itamar Schuller e ele também conversou com a nossa reportagem. Ele fala agora com você, telespectador da TV Cidade e do Cidade Esporte, e ele destaca esse jogo de domingo contra o Salgueiro. Outro jogo muito difícil, como toda a Série C vai ser, né? O Salgueiro aí já está na final do Campeonato Pernambucano. Ele manteve 80% do seu grupo aí já há 3 anos, 4 anos. Isso, sem dúvida, credencia a equipe sempre ser uma equipe forte. Manteve toda a sua defesa, seu meio campo, reforçou no ataque, né? Então isso já vem acontecendo há alguns anos com a equipe do Salgueiro. Então é uma equipe forte, que se conhece, não foi à toa que ela agora está na final do Campeonato Pernambucano e com méritos, né? Pela capacidade, pela qualidade que o adversário tem, né? Também tem um grande treinador no comando. Então é mais um jogo duro, é mais um jogo dificílimo, é mais um jogo que, mais uma vez eu ressalto, nós precisamos de ter no mínimo 10 mil pessoas ali, no mínimo, para torcer pelo Botafogo, para empurrar o Botafogo, porque cada jogo na Série C é uma decisão, isso que nós encaramos fora, né? Todo mundo fala que quer subir, mas você vai jogar fora de casa aí, Fortaleza, você vai jogar lá em Salgueiro, você vai jogar lá em qualquer time que você vai sair para fora daqui, o estádio está cheio. Nosso estádio tem que estar lotado, né? Não quer subir, o Botafogo não é para subir, então o torcedor não quer que suba, então tem que lotar o estádio, tem que estar lá 10 mil pessoas lá incentivando, né, até o final do jogo, né, para que a gente consiga ter o apoio desse torcedor. Esse torcedor não só apoia o atleta, como apoia em outros sentidos também, em sentidos de melhorar uma contratação, de melhorar em alguma coisa em estrutura, que o Botafogo está crescendo dia a dia. Então o torcedor tem que se fazer presente, né? A gente, o último jogo, venceu o líder da competição. O Botafogo hoje não está entre os 4 ainda, mas deu um passo importante, é a defesa menos vazada da competição, né? Estamos em busca aí de uma vitória para entrar no G4. Então são todos os ingredientes aí, não tem dia das mães, nem dia dos pais, nem dia do namorado, nem dia de criança, nem dia de, acho que não tem nenhum dia esse domingo agora que eu me recorde, né? Então é dia de torcedor estar em campo. Max, o Itamar, que conhece bem esse Salgueiro, enfrentou por 2 vezes ano passado, perdeu lá em Salgueiro na estreia do Botafogo na Série C do ano passado e venceu aqui em João Pessoa. Talvez esse fato do Salgueiro ter um time ali sempre conhecido, aquelas caras que a gente acabou brincando agora há pouco, jogadores que estão sempre no Salgueiro, isso acaba talvez facilitando a vida de Itamar para entender mais ou menos como funciona o Salgueiro, né? Exatamente, Loureiro. E um dos destaques desse time é o Valdeir, né? Um meio atacante, bate muito bem na bola, já está na equipe desde 2014. São vários jogadores, quase um time inteiro de jogadores remanescentes de outras temporadas. O Itamar conhece muito bem, também o Salgueiro conhece pelo menos a força do Botafogo jogando dentro de casa. E aí que tá, né? O Botafogo tem que conseguir o resultado positivo. A gente sabe que uma dificuldade do Botafogo nos últimos anos é de vencer fora de casa. Por isso que tem que conseguir esse segundo resultado positivo para poder ficar de vez aí no G4, né? Esse Valdeir, mencionado por Max Oliveira, ele já teve uma rápida passagem aqui pelo futebol da Paraíba, jogou no Campinense, é um meio habilidoso, batedor de falta, inclusive já está até
organizada a sua ida para o futebol português. Ele está contratado já por um time de Portugal e após o Campeonato Pernambucano, a final do Campeonato Pernambucano que acontece em breve, ainda nesse mês de dia junho. 18, né? Dia 18, né, Marcos Oliveira? Depois disso, ele vai para o futebol de Portugal. Então, Valdeir joga contra o Botafogo. Mas, Marcos Oliveira, uma das coisas que pairam no ar é a questão da contratação de jogadores pelo time do Botafogo. E o Itamar Schuller fala exatamente sobre isso. Será que o Botafogo precisa de novos contratados? E onde? Talvez no ataque, Itamar? Estamos precisando de pelo menos mais um atacante, ou dois, né? Atacante, você sabe que às vezes você joga com 3 e também tem que ter as opções, né? Por isso, se você começar com 3 jogadores de ofensivos e for trocar e quiser manter, você tem que ter os substitutos, né? Então, a gente tem conversado com a diretoria está a par disso. Precisamos também trazer um meia para que possa ter um revezamento, ou um meia para jogar junto com o Marcinho, ou mesmo quando o Marcinho não puder jogar em alguma situação. Então são contratações que a diretoria está tentando. Eu sei que eles estão lutando muito para tentar buscar essas contratações. O mercado não é fácil, né? E envolve muitas questões de trazer atleta em atividade, envolve questão financeira também. E como o clube, como a diretoria tem por hábito aqui, isso é muito bom, de cumprir tudo aquilo que trata, né? Então fazem loucuras, né? Você viu aí o Itamar Schuller falando sobre questão de contratação. Max Oliveira, essa semana, pairou ali aquele zoom. Você lembra do Fuxicão? Ali onde é o ponto de 100 réis, antigamente era conhecido como Fuxicão. No ponto de 100 réis, para aqueles mais antigos, está um zoom de que o Brian Samúdio, ex-Boa Esporte, possa pintar no Botafogo. Você lembra do Samúdio? Lembra, um jogador bom, um jogador que incomoda demais, um jogador agora com as características um pouco parecidas com a do Rafael Oliveira. O Rafael Oliveira tem um pouco mais de técnica, mas se esse jogador pintasse na Maravilha do Contorno, pintasse, porque parece que o Botafogo já está meio que desistindo, né, por conta aí da dificuldade de ter um diálogo com o Samúdio, mas seria um jogador bom para reforçar o Botafogo. O Botafogo, de fato, precisa de mais jogadores para poder ter mais opções, né, na temporada. E é em relação a essa vinda do Samúdio para a Maravilha do Contorno que o técnico do Botafogo afirma se ele vem ou não vem, ou se ao mesmo Botafogo teve interesse, como falou o Marcos Oliveira. É um bom jogador, fez uma boa campanha no Boa Esporte, né? Não teve uma sequência no Guarani, mas eles são outros. O futebol funciona dessa maneira, né? Nem em todos os lugares que você vai, você dá certo. Mas é um jogador de qualidade técnica, um jogador que tem potencial. Só que a grande pergunta nossa aqui do Botafogo, nossa da comissão técnica, não é só isso, né? Se o jogador quer vir para cá, ele tem interesse de vestir a camisa do Botafogo, se ele tem vontade disso, né? O Brian Samúdio, eu mesmo liguei para ele, não me deu retorno. O Sérgio, nosso diretor, ligou para ele 2 ou 3 vezes, não deu retorno. Então é um jogador que demonstra que não tem vontade de vir para o Botafogo. O jogador que não tem vontade de vestir a camisa do Botafogo não é bem-vindo aqui. Max, o Itamar Schuller que acabou fechando mais uma vez o treino, né? Botafogo não liberou imagens do treino, apenas da movimentação inicial dos jogadores. Vou perguntar, eu já te perguntei em off, no rádio e agora na TV. Isso ganha jogo, Max? Pode até não ganhar, viu? Mas que ajuda, Thiago, acho que ajuda sim, porque é nesse momento que o treinador vai ensaiar uma jogada parada, uma situação que ele treina para tentar realizar na prática dentro de campo. Eu acho que é muito válido e é uma prerrogativa do treinador, né? Eu acho que a imprensa tem que respeitar, o próprio torcedor também tem que respeitar, porque é uma coisa em prol do clube, é uma coisa que está na cultura já de alguns treinadores, o Itamar trabalha muito forte isso. Mas acredito que o Botafogo não vai ter grandes surpresas, né? O Michel, o Lito, o Plínio, o Bruno Maia voltando junto ali. Agora tem uma dúvida com relação ao Alisson, né? Parece que ele não pegou ainda o ritmo dos outros jogadores. Pode ser que o Jadson pinte, a dupla de volantes ali, o Djavan com o Magno, o Cleito, o Marcinho, o Rafael Oliveira, talvez o Fernandinho voltando ou o próprio Dico com essa boa fase depois dos dois gols, né? O Botafogo que enfrenta, repetindo, domingo 4 da tarde, estádio Almeidão, o time do Salgueiro. Para esse jogo, os ingressos já estão à venda nas 2 lojas do Botafogo, a loja Belo Mania de Tambaú e também da Lagoa, ali no shopping que tem na Lagoa. R$20 arquibancada sol, 40 arquibancada sombra, 80 cadeiras, estudantes e idosos, quem tem direito à meia entrada, pagando aí meio valor. Max Oliveira, qual o teu placar para o jogo entre Botafogo e Salgueiro? Arrisca? Arrisco, eu acho que um jogo
É até redundância a gente falar da dificuldade, muita dificuldade, mas aposto na vitória do Botafogo, 2-1, me cobre na próxima edição, viu? Eu vou cobrar, viu, Max Oliveira? E o nosso telespectador também vai cobrar. Então, é o seguinte, eu vou num 2-0 Botafogo. Vamos ver se a gente acerta. A gente acertou em relação à rodada passada, né? O Botafogo venceu o CSA, a gente cravou que isso poderia acontecer, aconteceu. A gente cravou todas as colunas, né? Tanto no Botafogo, o Campinense e o Souza, só não acertou em cheio o placar, mas estamos aí com o pé quente, né? É verdade, ó. Fica ligadinho aí que daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. No segundo bloco tem a tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, os próximos jogos, a próxima rodada, né? Além desse jogo entre Botafogo e Salgueiro. Também vamos repercutir a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol e o moído, hein? Que moído foi esse na Federação Paraibana de Futebol? Segura aí que daqui a pouco a gente volta logo após o break comercial. Até lá! Voltamos com o segundo tempo do seu Cidade Esporte. Eu já convoco a galera para estar com a gente na tabela de classificação do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, que é o Grupo do Belo. Pelo Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, já temos jogos no sábado. O Sampaio Corrêa joga contra o Cuiabá. O jogo acontece no Maranhão. Já o Fortaleza enfrenta o Asa de Arapiraca, no Castelão, lá em Fortaleza. No domingo, o CSA enfrenta o time do Motoclube. O Motoclube do Maranhão viaja até Alagoas para enfrentar o CSA. Já o Belo, o Botafogo, recebe aqui no Almeidão, 4 da tarde, no domingão, o time do Salgueiro. E fechando a rodada, segunda-feira, às 9 da noite, o Confiança de Sergipe enfrenta o Remo no estádio Batistão, em Aracaju. A tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, tem o CSA na liderança com 6 pontos. O segundo colocado é o Fortaleza com 6. Também com 6 pontos o Sampaio Corrêa e o Confiança. O Belo, o Botafogo da Paraíba, ocupa a 5ª posição com 4 pontos. E já o Remo vem com 4 pontos na 6ª posição. O Motoclube tem 3 pontos, é o 7º. O 8º é o Salgueiro com 3. O Asa de Arapiraca é o 9º com 3. E na última posição, na 10ª posição, está o Cuiabá com 2 pontos. Max, após passar a tabela e também a classificação, jogos, enfim, você destaca o quê nessa tabela da 4ª rodada da Série C Grupo A? Fator determinante aí, viu, Loureiro? Ganhar em casa nunca foi tão importante, pelo menos nessa 4ª rodada, viu? Os 5 primeiros colocados vão ser mandantes nessa rodada. O Botafogo vai jogar em casa, o 5º colocado, como sabemos, contra a equipe do Salgueiro. O Fortaleza pega o Asa, o Confiança joga contra o Remo e ainda temos o CSA com o Motoclube. Ou seja, os 5 primeiros, quem perder pontos aí jogando em casa pode ficar um pouco distante, ser um fator bem positivo para quem fizer o dever de casa, né? Saindo da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, vamos para a Série D, onde temos Souza e Campinense como representantes. O time do Souza, que vem de um empate fora de casa contra o Juazeirense, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. O Souza que agora joga em casa contra o time do Coruripe, que não ganhou de ninguém, Max. O Souza que tem o craque do time é o técnico, né? Tá no banco de reservas, o Índio é sempre o maior destaque por parte da imprensa, depois dessa curta, mas já brilhante participação do Souza na Série D, quando não era destacada entre os favoritos. É uma equipe sensação por enquanto, mas é uma competição muito rápida. O Souza tem que aproveitar o momento, não pode perder pontos contra um adversário que é o saco de pancadas de grupo, já para poder encaminhar essa classificação, né? Já o Campinense, outro representante da Paraíba, vai à cidade de Feira de Santana enfrentar o Flu de Feira, que está com tudo, Max. 2 jogos, 2 vitórias. A Raposa tem 1 derrota e 1 vitória. O que é que você espera do Campinense lá em Feira de Santana? Aí vai sair faísca, viu, desse confronto. O Campinense agora... É a Raposa contra o Touro do Sertão. Aí, bacana, viu? Um duelo interessante, porque o Campinense vai ter que equacionar, né, aquele prejuízo contra a equipe do Atlético, que é o saco de bancadas do grupo, né? O Campinense tem que recuperar esses pontos fora e aí não pode escolher adversário. O da vez é o Flu, da equipe forte, a equipe que vai brigar por uma das vagas, mas eu creio que o Campinense tem que colocar em campo a sua tradição, o seu bom conjunto que tem. Falta um pouco mais de confiança para os jogadores apresentarem um bom futebol e um empate até que não é um mau resultado não, né? Porque já que o Campinense ainda vai enfrentar o Flu no Amigão, né? Então vamos trazer aqui as nossas projeções em termos de placares. Na tua opinião, Souza e Coruripe lá no Marizão. 3-0 Dinossauro, com show e tudo mais. Otimista, hein, você? Otimista.
com show e tudo mais. O Isaías desencantando o ex-jogador do Alto Esporte, uma das esperanças do Dinossauro, né? Eu vou ser mais modesto, 2-0 para o Dinossauro, já está de bom tamanho, garanta aí 3 pontos e um pé já na classificação para a próxima fase. E a Raposa? A Raposa, Max Oliveira, que está indo enfrentar o Touro do Sertão. Campinense e Fluminense de Feira, os Nense. Deu placar. De fato, né? Um jogo muito difícil, repito, reitero aqui a preocupação com o jogo do Fluminense, mas é jogo para o Campinense realmente tentar dar um baixa nessa má fase, nessa desconfiança. 1-1 é um bom resultado, acho que o Campinense consegue lá em Feira de Santana. Então vamos conferir como são os jogos da próxima rodada da Série D, no grupo A e no grupo A8, grupo A7 e grupo A8, e também como é que estão os times paraibanos em termos de jogos, horário, classificação e tudo mais aqui com a gente no Cidade Esporte. Pelo grupo A7, que é o grupo do Dinossauro, o Souza joga domingo, 5 da tarde, lá no estádio Marizão, contra o Coruripe. Já o Central de Caruaru joga mais cedo, enfrenta às 4 da tarde, também no domingo no Lacerdão, em Caruaru, o Juazeirense. No grupo A7, o Souza lidera com 4 pontos, empatado com o Juazeirense, mas no critério de desempate, o Dinossauro fica na frente. O Central de Caruaru é o terceiro com 3 pontos e o Coruripe é o quarto com nenhum. Mudando a tela, agora indo para o grupo A8, o grupo da Raposa, que tem o Fluminense de Feira na liderança com 6 pontos. O Campinense é o segundo colocado com 3. O Atlético Pernambucano também tem 3, está na terceira posição. E o Itabaiana ainda não pontuou, é o último colocado. O Flu enfrenta o Campinense às 4 da tarde no domingo, no Joia da Princesa, lá em Feira de Santana. Também no domingo, o Itabaiana pega o Clube Atlético Pernambucano. É importante destacar que o Fluminense de Feira só jogou na última quarta-feira, fechando a segunda rodada, e acabou vencendo o time do Atlético Pernambucano pelo placar de 3-1. Sorte e sucesso, tanto ao Botafogo na Série C, como também aos representantes da Paraíba na Série D, o Souza e o Campinense. Mas Max Oliveira, passado esse momento, né, tão bacana dos clubes disputando o campeonato nacional, mais um moído aqui no nosso futebol. O futebol da Paraíba, ele não é o futebol da Paraíba se não tiver ao menos um moído, né? E se esse moído for na Federação Paraibana, aí a festa está completa, né? E foi lá mesmo Max Oliveira, nesta última quinta-feira, por volta de 4 horas da tarde, o vice-presidente Nosman Barreiro foi à Federação Paraibana de Futebol e exigiu que ele seja empossado, ao menos momentaneamente, como presidente interino da Federação Paraibana de Futebol, um presidente interino, porque o Nosman é o vice-presidente. Só que o Amadeu Rodrigues, ele está na França, ele está acompanhando a seleção brasileira, a seleção do Brasil, a meninada, está disputando um torneio na França, na cidade de Toulouse, e aí o Amadeu está lá chefiando a delegação. O Nosman foi à Federação Paraibana de Futebol e aí começou tudo moído. Por quê? Porque Nosman e Amadeu, apesar de um ser o vice-presidente, o Nosman, e o Amadeu ser o presidente, eles têm rusgas políticas nisso aí, né, Max Oliveira? Exatamente, né? E já tem a teoria da conspiração de que tem um interesse por trás do Nosman, né, que esteja aí pleiteando esse cargo. Eu acho que, com relação ao início de tudo, né, o Nosman acusa a Federação Paraibana de Futebol de não ter transparência na prestação de contas, né, do exercício até 2015, se não me engano. De fato, é uma situação em que o presidente Amadeu Rodrigues tem sido elogiado, eu mesmo tenho elogiado muito o Amadeu pelo esse diálogo com os clubes, pela uma gestão diferente do que a gente tinha em termos de campeonato paraibano, mas essa prestação de contas ela é imprescindível. Ela vai passar para a opinião pública, para a imprensa, que a federação passa por uma gestão realmente profissional. E acho que já ele deveria ter apresentado essa prestação para poder acabar com qualquer dúvida. Aí tivemos novos desdobramentos, o Amadeu está viajando, está retornando para poder resolver essa celeuma. Eu acho que o Nosman também mostra o interesse no momento que não dá para entender muito bem, né? A federação está caminhando, está avançando, mas eu acredito que nesse aspecto ele tem que acabar até com qualquer dúvida, apresentar essa prestação de contas, mostrar que a federação está sendo gerida de uma forma muito profissional para poder acabar com qualquer investida caso o Nosman tenha interesse por fora, né? E aí o Amadeu deixou, através de procuração, a indicação do Marcos Souto Maior Filho, que é o diretor jurídico da Federação Paraibana de Futebol, para ele administrar a federação enquanto o próprio Amadeu está na França. Só que o Nosman, ele disse que isso não pode, é ilegal,
e que ele, como vice-presidente, ele que deveria estar agora, neste momento, na cadeira. O fato é que a Celeuma está armada, como disse Max Oliveira, o presidente da Federação Paraibana, Amadeu Rodrigues, está retornando ao estado da Paraíba para tentar resolver toda essa situação, e no próximo Cidade Esporte a gente traz todos os desdobramentos desse fato. Max, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Chega de chatice, de moída, essa coisa toda da Federação Paraibana de Futebol, né? E só fazendo mais uma ponderação, viu? Você gosta de moída, hein, Max? O Amadeu, ele avançou, viu? Eu acho que tem que reconhecer isso. Ele avançou demais em termos de Federação Paraibana, mas nunca é demais cobrar, né? Que tem essa transparência para que possa colocar fim a qualquer dúvida, né? Agora cá entre nós, viu, Max? Já que você tá no moído também, eu vou alongá-lo um pouquinho mais. Nunca vi o Nosman Barreiro fazer alguma coisa em prol do futebol da Paraíba. Às vezes que eu vi o Nosman aparecer, desde que ele assumiu aí a vice-presidência, quando ele foi eleito em 2014 com Amadeu Rodrigues, foi justamente em momentos como esse, onde ele de uma forma ou de outra reivindica o cargo de presidente da Federação Paraibana de Futebol. Então, Nosman, você também precisa mostrar um pouco mais a que veio no futebol da Paraíba. Passando desse momento, agora sim, vai pra lá, né, Max? Sai, vai, dá um chute nesses problemas aí e vamos tocando o barco. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de enquete. É que na semana passada a gente lançou uma enquete, ou melhor, na semana passada não, esta semana a gente lançou uma enquete aqui que falava exatamente sobre um dos símbolos do Botafogo, que é o mascote. E a pergunta foi a seguinte: qual desses mascotes representa melhor o Botafogo da Paraíba? Aí existiam as opções: um xerife, um cão-xerife, ou um xerife, um cão-xerife, ou um cachorro. Obrigado, Max Oliveira, você me salvou aqui, né? Quase que o cachorro me pegava, mas o Max Oliveira me salvou aqui. Mas enfim, vamos ao resultado da enquete? Solta na tela, produção. Max Oliveira, mais uma vez, a gente conseguiu quebrar aí os nossos parâmetros, paradigmas e recordes. É que mais de 3.000 pessoas votaram na nossa enquete. E na terceira posição, com apenas 1% dos votos, ficou o cachorro. Já na segunda posição, ficou o cão-xerife ou cachorro-xerife, como queiram, com 17,20% dos votos. E o grande vencedor foi o xerife, com 81,80% dos votos. Para os nossos telespectadores, o mascote do Botafogo é um xerife. E na tua opinião, Max, qual deveria ser de fato oficializado o mascote do Belo? O xerife impõe autoridade, né? Eu acho que é um... Xerifão do Nordeste, né? Exatamente, é um nome bacana, é um símbolo bacana e, na minha opinião, também deve ser o xerife. Só fazer uma observação, Tiago, até uma crítica, não à gestão atual, mas o Botafogo como um todo. Demorou demais o Botafogo ter essa identidade junto ao torcedor. Está na cultura, pode parecer até uma coisa pequena, né? Você tem uma mascote, mas representa demais para a cultura de qualquer clube. Eu lembro de participar do Botafogo ali em 1990 e em categorias de base do Botafogo. Max Oliveira. O pessoal tá te vendo, acha que você é novinho, Max. Mas eu era criancinha e os garotos já se perguntavam ali qual é o mascote do Botafogo. Era naquele tempo que Cid tal. Moreira tinha cabelo preto? É por aí, viu? Aí o pessoal já se perguntava, né? O Botafogo demorou demais a realmente investir nessas... Pode parecer pequeno, repito, mas é importante, isso ajuda a ter campanha de marketing, ajuda o torcedor a ter aquele carinho. Várias equipes têm, mas nunca é de tarde, né? E o xerife, eu acho que casa muito bem para poder impor a autoridade botafoguense. Concordo, assino embaixo em tudo o que Max falou e ainda acrescento o seguinte: está na hora também do Botafogo pensar na questão do hino do clube. Afinal de contas, o Botafogo é alvinegro da Estrela Vermelha ou o Botafogo é tricolor? E o hino do Botafogo? Porque ele tem nos seus dizeres que o Belo é tricolor, o tricolor do contorno. Então também é algo a se pensar e alinhando essas coisas, porque a identidade do clube ela também está muito atrelada a mascote, a hino e as cores. Quer ver um detalhe, Tiago? Onde eu ando, as pessoas que são de fora aqui do estado da Paraíba, eles falam com muito carinho, inclusive tivemos participação de gente de fora, o Eduardo Viana, lá de Vieira, lá de Alagoas, o pessoal fala o Belo, é bonito, né? As pessoas falam Belo, enfim, é um termo, é um apelido que o Botafogo, de muito tempo, que caiu na boca do povo, até fora da Paraíba. Então, que o xerife também venha para acrescentar nesse sentido, né? É isso aí, Max. Com essa,
Vamos embora. Até a próxima. Um forte abraço, meu irmão. Deu pra atuar sem comprometer, né? Com a virose. Você já está novinho em folha, cara. Valeu, Dá obrigado. até pra voltar a jogar aí nas categorias de base do Botafogo, já que você é bem novinho, né? Aí dá pra pensar, viu? Eu tô brincando com o Max, mas eu tenho a mesma idade de Max, mas eu não vou falar qual é, não. Galera, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Lembre-se, acesse aqui, ó, as nossas redes sociais, o nosso Facebook e também o nosso Instagram. Ô, Max, se quiserem encontrar o Max Oliveira nas redes sociais, como é que faz? Você vai procurar o Max Oliveira lá no Facebook que vai encontrar. Eu confesso que ainda estou apanhando do Instagram. É uma ferramenta tão atual, né? Mas o Instagram também, Max Oliveira, vai encontrar. E você também é bem procurado nas redes sociais, né, Loureiro? Nem tanto, mestre, nem tanto. Mas se quiserem adicionar o Thiago Loureiro, é só procurar no Facebook Thiago Loureiro, Thiago sem H, aquele Thiago bíblico. Eu não sou tão santo assim não, mas meu nome é bíblico. E também através do Instagram, o Thiago Loureiro direto ao ponto. Thiago Loureiro direto ao ponto. Com essa, eu e Max Oliveira vamos embora. Um forte abraço a você, telespectador aqui do Cidade Esporte, e até a próxima. Tchau, galera!